Então a gente vai para a segunda aula da frente de citologia, que é a aula sobre membrana plasmática. A membrana plasmática então vai ser a estrutura que delimita o que fica dentro da célula ou intracelular e o que fica fora da célula ou extracelular. Isso vai desempenhar algumas funções de proteção, e também de ter a função de permeabilidade do que consegue ou não passar, que a gente chama de permeabilidade seletiva, que a gente vai trabalhar mais específico nessa aula, tá? Outra coisa também importante é que a membrana plasmática ela é a porta para dentro da célula. Então tudo que vem de sinal para conversar com essa célula vai passar por essa membrana celular. Então uma das funções dela também é captar sinais que venham de fora da célula para que ela desempenhe alguma função específica. Então, a primeira coisa que a gente vai destacar é a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem um modelo do Singer-Nielsen mais aceito, assim, que é um modelo mosaico fluido, que vai ser composta por duas camadas de fosfolipídios com proteínas incrustadas. A gente fala isso simplesmente solto e sai correndo. A gente vai falar com calma cada uma dessas coisas, tá? Mas é importante a gente já comentar que o modelo mais aceito é o modelo mosaico fluido. Então a primeira coisa e a maior parte da membrana plasmática vai ser composta por fosfolipídios. Como eu disse, duas camadas de fosfolipídios. O que é um fosfolipídio? É uma gordura que vai ser composta por uma cauda que vai ser feita por ácido graxo, que vai ser mais gordura mesmo. E vocês lembrem lá quando vocês estão lavando louça que quando vocês botam lá depois do churrasco ou alguma coisa gordurosa assim embaixo d'água assim só para limpar com água, vocês não conseguem soltar essa água porque a água não dissolve gordura. As duas não se gostam muito bem. Se vocês colocam azeite num copo d'água, eles não se misturam, eles ficam separados porque eles têm polaridades diferentes. A gordura é apolar, enquanto a água vai ser uma estrutura polar, e eles não se dissolvem. E eles não gostam de ficar muito junto. Então, a parte de ácidos graxos vai ser voltado sempre para um meio que não tem água. Eu já mostro para vocês como é que vai ficar. E a parte fosfato, que vai ser a cabecinha desse fosfolipídio, vai ser o contrário, ele se dá muito bem com água. Então sempre a cabeça do fosfolipídio vai estar voltado para o meio que tem água, tá? E aí a gente volta para esse esquema para entender, como eu disse para vocês ali. A gente então vai ter uma cauda de ácidos graxos, enquanto a gente vai ter uma cabeça de fosfato. Na bicamada vai ficar exatamente as cabeças voltadas sempre para o meio externo, que vai ter água, vai ser um meio aquoso, seja para dentro da célula ou para fora da célula, e mais central a gente vai ter as caudas desses fosfolipídios. E como vocês podem ver, é a estrutura, é o componente mais abundante na membrana plasmática e que vocês vão enxergar sempre numa bicamada. Aqui os grupos fosfatos virados para o meio externo, aqui os grupos fosfatos voltados para o meio interno e as caudas escondidinhas nessa bicamada, tá? A segundo componente que a gente vai destacar da membrana plasmática é o colesterol. O colesterol, que vocês já devem ter ouvido falar bastante em momentos aleatórios da vida, tá? Ele vai ser um componente que vai estar ele é uma gordura também, então ele também não gosta de água, e ele vai ficar sempre escondido da água ali junto com as caudas dos fosfolipídios. E ele vai ser uma estrutura que vai dar um pouco mais de rigidez, um pouco mais de consistência para essa membrana plasmática. Os fosfolipídios só, eles são muito maleáveis, eles conseguem se movimentar bem, fazer as coisas se movimentarem nele e de certa forma também facilitar um pouco que algumas coisas consigam entrar dentro da célula. O colesterol vai ser o contrário, ele vai dar um pouco mais de rigidez para essa membrana plasmática. Ele também, se tu tem muito colesterol, ele dificulta um pouco que as coisas passem por essa bicamada de fosfolipídio. Então,
ele vai dar um pouco mais uma encorpada nessa membrana plasmática. Uma coisa importante é que o colesterol só vai estar presente nas células animais. Então, sempre que vocês verem um produto de origem vegetal fazendo um monte de propaganda que não tem colesterol, ele não está fazendo nada maior que a obrigação dele, porque produtos vegetais não possuem colesterol, tá? Outra coisa bem importante que a gente vai ter bastante na membrana plasmática são proteínas, tá? Para que vão servir essas proteínas? Para diversas funções. As proteínas vocês vão vendo aos poucos nas aulas de biologia que elas desempenham diversas funções, sejam de passar um sinal adiante, seja de receber algum sinal, seja de ajudar a transportar alguma coisa, seja para ajudar a grudar alguma coisa, seja em resposta imune. Então, tipo, as proteínas vão ter várias funções no organismo, tá? Na membrana plasmática, que a gente tem que conhecer é a capacidade dele de transportar algumas coisas entre o que está dentro e fora da célula, de receber alguns sinais que estão vindo de fora da célula, de reconhecer uma célula ou alguma estrutura diferente do lado de fora da célula, de aderir uma célula a outra, e de enzimática, de ajudar que algumas reações aconteçam nas células, tá? A gente vai ter proteínas tanto para o lado de fora da célula, quanto para o lado de dentro, quanto atravessando a membrana plasmática, tá? Aqui em cinza a gente está vendo um esquema como se fosse a bicamada de fosfolipídios, tá? Sempre que a gente tiver uma proteína que atravessar a membrana plasmática, a gente vai dizer que é uma proteína integral, porque ela ocupa integralmente a espessura da membrana plasmática. Enquanto que uma proteína que tiver ou para o meio intracelular ou para o meio extracelular só, vão ser proteínas que a gente vai chamar de proteínas periféricas, tá bem? Isso aqui são algumas das funções que eu mostrei para vocês. Algumas proteínas vão estar relacionadas à função de reconhecer alguma coisa que está vindo do lado de fora da célula. Algumas vão estar aqui como receptores, esperando que venha algum estímulo que ative alguma resposta dentro da célula. Ela vai estar lá paradinha até que alguma coisa consiga se ligar nela, e aí ela se ativa e passa um sinal adiante. A gente vai ter proteínas que vão ser responsáveis por fazer o transporte de substâncias das mais diversas, por exemplo, sódio, potássio, que estão no meio, seja intracelular ou extracelular, de um lado para o outro. E a gente vai falar um pouco mais específico disso ainda nessa aula. E a gente também vai ter proteínas que vão ajudar que alguma reação química aconteça gastando menos energia, tá? Que é a função enzimática dela, e outras que vão ajudar na adesão de, por exemplo, duas células ficarem mais juntinhas uma à outra. A gente vai ter algumas proteínas que vão ajudar com que aconteça essa adesão. A gente também vai ter carboidratos ou açúcares na membrana plasmática, tá? Uma coisa importante é que esses carboidratos vão estar sempre voltados para o meio externo da célula. A gente não acha carboidratos para o meio interno da célula, tá? Geralmente eles estão juntos, sejam com proteínas ou seja com alguma gordura junto. Geralmente eles não ficam sozinhos, só açúcar lá tirado na membrana plasmática, tá? A coisa mais importante dos carboidratos é que ele vai ser uma das estruturas que vai formar o glicocálix. O glicocálix é uma estrutura que a gente tem na célula animal, que vai ser relacionada com proteção, porque ele é como se fosse algumas estruturas de açúcar que tem algumas estruturas que só a gente tem. Então isso a gente ajuda a reconhecer que uma outra célula que está do teu ladinho é uma célula tua, tá? Então ela ajuda a gente a reconhecer o que é nosso. Isso é importante porque
Aquelas coisas que a gente toma cuidado com o sistema ABO, o sistema sanguíneo de doação e tudo, as proteínas que estão envolvidas com todo esse cuidado para que a gente faça a doação de sangue para pessoas que são compatíveis, vão ser proteínas que a gente encontra no Glicocálix, que vocês vão ter aula com a Giovana na parte de genética. Então isso é bem importante da gente reconhecer que o glicocálix vai ser uma estrutura feita por carboidratos, tá? E que vai estar responsável nessa questão de proteção, reconhecimento, e além disso ele também tem um papel que ajuda na questão de adesão celular. Então, falando de tudo isso, a gente viu mais ou menos os ingredientes que fazem uma membrana plasmática. A gente tem aqui, então, uma bicamada de fosfolipídios com as camadas, com as caudas voltadas, as caudas que são hidrofóbicas que não gostam de água, voltadas para o meio escondido da água. A gente tem as cabeças hidrofílicas que gostam da água, voltadas para o meio aquoso, seja extracelular ou intracelular. A gente vai ter moléculas aqui de colesterol, dando um pouco mais de estabilidade e rigidez para essa membrana plasmática. E a gente vai ter proteínas integrais ou transmembranosas que vão estar passando por toda essa bicamada fosfolipídica, assim como a gente vai ter proteínas periféricas que vão estar seja por meio intracelular só, como só por meio extracelular, tá? E a gente vai ter carboidratos também voltados só para o meio externo, com as funções que a gente comentou até agora, tá? E aí tudo isso formam esse modelo mosaico fluido que eu comentei no início, que vai ser um modelo que vê a membrana plasmática como uma coisa não parada, é uma coisa que está fluida, que se mexe, que as coisas que estão nela se mexem, não ficam estáveis, e que ela tem toda essa capacidade de controlar o que entra e o que sai da célula, de acordo com limitações que os mecanismos também vão ter e que a gente vai estudar um de cada vez. Uma coisa importante também para essa primeira parte da aula de membrana plasmática é que a gente vai ter algumas membranas plasmáticas que vão ter especializações ou modificações para desempenhar a função, para que ela fique mais apta para desempenhar a função dela, tá? Essas aqui são algumas que a gente precisa saber para a prova de vocês, tá? A primeira é a microvilosidade. O que é a microvilosidade? Ao invés da membrana plasmática ser uma coisa lisa, assim como a gente enxergasse só essa linha aqui fosse toda aquela estrutura de mosaico fluido que a gente viu. Ao invés dela ser toda assim, a membrana lisinha e aqui a célula, ela vai ser assim, fazendo vilos, que são a estrutura aqui como se fossem dedinhos. Para que ela faz isso? Aqui é só uma célula embaixo, ó. Aqui é uma célula e aqui vamos dizer que seja outra célula, tá? Aqui o núcleozinho das células. É só uma célula, os dois exemplos. Para que ela faz essa questão dos dedinhos? Porque ela aumenta a superfície de contato. Se a gente somar se a gente abrir isso aqui, se as duas fossem do mesmo tamanho, ela teria muito mais superfície para que alguma coisa entre em contato aqui. Isso aqui é bem importante para as células, por exemplo, do intestino, que precisam mais de superfície de contato para que ele tenha mais lugar para absorver aquelas coisas da nossa alimentação. Então, a microvilosidade vai estar relacionado ao aumento de superfície de contato, tá? E o intestino é uma das coisas que mais cai relacionadas a falar de microvilosidade, porque é bem comum. Interdigitações, desmossomos, zônulas de oclusão e zônulas de adesão vão ser estruturas que vão estar relacionadas ao aumento de adesão. Cada um com as suas particularidades, mas todos eles vão estar relacionados à adesão. E as junções comunicantes vão estar relacionados à adesão também, mas elas também vão comunicar, como o nome diz, ou gap, fazendo um gap, entre as duas células que tiverem essas estruturas. Eu vou mostrar para vocês uma a uma aqui. A gente tem aqui
esse exemplo aqui que é a interdigitação, que nada mais é do que a membrana de uma célula com a outra fazendo reentrâncias assim, encaixando uma na outra. Isso aqui é uma interdigitação como se fosse entrelaçando duas mãos para segurar, ajuda a manter essas duas células unidas, tá? A gente tem zônulas de oclusão ou junção oclusiva que vão ser estruturas proteicas que vão unir essas duas células. O que vai acontecer? Nesse ponto aqui não vai acontecer muito transporte entre uma célula e outra, tá? A gente vai ter junções de adesão, que também vão ser estruturas que vão fazer filamentos, que vão fazer com que uma célula fique mais unida à outra. O desmossoma, que vai ser uma placa proteica que vai emitir filamentos de uma para outra, que vai também aumentar a adesão. E a gente tem a junção comunicante, que aqui não está muito bem colocada, que seria como se a gente tivesse duas células aqui, uma do ladinho da outra. E ao invés da gente fazer uma coisa que se entrelaçasse, a gente cria um canal entre as duas células. Então as coisas podem passar de um lado para o outro, para esse canal, de acordo com algumas questões de movimento dentro das células sendo respeitadas. Mas ele cria um canal que as coisas conseguem passar de uma célula pela outra mais livremente do que nas outras, tá? Isso é bem importante. A junção comunicante, além de aumentar a adesão, vai fazer com que alguma coisa que a gente bote, por exemplo, nessa célula aqui, vamos dizer, a gente corou alguma coisa de verde nessa célula aqui, rapidamente essa outra célula aqui também vai ficar verde, porque isso aqui vai se espalhar por essas células que têm esses canais que deixam passar mais facilmente as coisas. E a microvelocidade aqui não diz para vocês, vai ser um monte de dedinho de luva que a membrana plasmática vai fazendo para aumentar a superfície de contato que ela tem.